Olá! Seja bem-vindo a esse vídeo que demonstra alguns recursos de modelagem de sistema elétrico em Revit, utilizando uma biblioteca personalizada. Iniciamos pelo posicionamento do painel e desenhamos o leito principal. Como temos um pé direito alto, de 5,40, vamos desenhar a via superior a 4 metros de altura, definindo a caixa de elevação intermediária como 4 metros. Em seguida, desenhamos alguns segmentos de leitos e já percebemos a criação automática dos acessórios, como curvas, T's e cruzetas. Vamos desenhar outra linha de leitos, dessa vez a 3,5 metros do piso, mantendo assim a distância de 50 centímetros do leito anteriormente desenhado. Desenhamos alguns segmentos. Observamos a facilidade de edição do sistema, podendo mover os elementos simplesmente clicando e arrastando, utilizando o comando mover manualmente ou digitando o deslocamento, ou ainda criando cotas e editando as distâncias. Em seguida, desenhamos uma linha de eletrocalhas a 4 metros de altura. Agora faremos um corte para facilitar a criação de um desnível e posicionamento das curvas. A continuação da linha estará a 3 metros de altura. Para finalizar essa linha, desenhamos apenas um T e uma curva. Ainda explorando os recursos de bandejas de cabos, vamos criar uma linha de perfilados para o sistema de iluminação a 3,75 metros de altura. Utilizaremos o perfilado de 38 por 38. Em seguida, vamos adicionar uma luminária. Com o comando Inserir componente, selecionamos a família desejada e clicamos na linha de perfilados para a inserção. Vamos criar agora 2 suportes utilizando o comando Dividir elemento. Observamos que a divisão padrão é a emenda para perfilados. Clicamos nela e visualizamos as montagens disponíveis e selecionamos o suporte desejado. Em vista de planta, fazemos alguns ajustes e inserimos algumas cotas. Em seguida, com o comando copiar, vamos replicar essa montagem para concluir as linhas de luminárias. Finalizamos concluindo a estrutura de perfilados, observando a inserção de T's, cruzetas e curvas. Um recurso interessante é selecionar um suporte e, com o clique do botão direito do mouse, clicamos em Selecionar todas as instâncias disponíveis na vista. Assim, de uma só vez, ajustamos o comprimento do tirante de todos os suportes selecionados. Com o atalho TR, podemos concluir as linhas de perfilados, juntando-as, e, finalmente, adicionamos alguma estrutura complementar. Falando em suportes, vamos aproveitar para inserir os suportes do bandejamento. Com o comando Dividir elemento, clicamos na bandeja na região em que queremos dividir. A junção definida como padrão é criada. Selecionamos e escolhemos o suporte disponível desejado. O mesmo faremos para os 2 níveis sobrepostos de bandejas. Porém, aqui já começamos a perceber os recursos criados nas famílias que facilitam a nossa rotina. Vamos selecionar a opção 2 níveis. Notamos que um segundo nível de suporte é criado e ajustamos a distância entre suportes, conforme definido anteriormente. Para a bandeja que está próxima à parede, adicionamos a divisão e escolhemos o suporte do tipo mão francesa. Vamos ajustar o suporte para atender à nossa necessidade. Caso necessário, utilizamos a opção Inverter para escolher o lado do suporte. Ajustamos o tamanho da mão francesa e a distância da parede. Já possuímos uma certa gama de suportes posicionados. Vamos então explorar os recursos criados nestas famílias que podem nos facilitar a modelagem. Vejamos o suporte para perfilados. Os tirantes são fornecidos em barras de 3 metros. Então, caso necessite um suporte maior que isso, vamos precisar de um prolongador de tirante.
Notamos que, ao utilizar um valor maior que 3 metros, automaticamente um prolongador é adicionado. Outro recurso inserido nesse tipo de suporte é o travamento. Ao selecionar essa opção, um conjunto de parafuso, porcas e arruelas são inseridas. Nos acessórios de bandejas também possuímos tais opções. Selecionamos e ligamos as emendas desejadas. Finalmente, passamos à modelagem dos eletrodutos. Iniciamos inserindo o acessório que deriva do leito. Podem ser necessários alguns ajustes. Fazemos o mesmo com o perfilado, selecionamos e inserimos o acessório e posicionamos conforme a necessidade. Em vista de planta, façamos um corte para melhor ajustar esse eletroduto. Para ir ao corte, clicamos na simbologia com o botão direito do mouse e ir para a vista. Continuamos para o desenho do eletroduto clicando no acessório e percebemos que se destacam os pontos de conexão. Com o direito do mouse, clicamos no ponto e selecionamos Desenhar conduíte. Observamos que o padrão está configurado para a utilização de conduletes. Caso precise trocar, selecionamos a peça e escolhemos outra, como curva, por exemplo. A suportação de eletrodutos é muito parecida. Nesse caso, começamos com o suporte de parede. Ajustes de rotação ou posicionamento podem ser necessários. Vamos utilizar o comando alinhar e alinhamos a face do suporte com a parede do galpão. Em seguida, criamos um suporte de suspensão. E o que vamos fazer agora é aproveitar o conjunto copiando para outras posições nessa parede. Com o cursor em cima da linha, pressionando algumas vezes a tecla Tab, é possível selecionar toda a linha de eletrodutos. Com o comando copiar, replicamos para as posições desejadas. Passamos a alguns ajustes finais no modelo. Com o mouse em cima da linha, pressionamos algumas vezes a tecla Tab para selecionar toda a linha. Vamos alterar essa linha de eletrocalha para 200 milímetros. Aproveitamos para posicionar a mão francesa do leito rente à parede. Para isso, vamos selecionar o acessório e utilizar o comando mover. Façamos também algumas cópias dessa suportação para incrementar o modelo. Façamos também algumas cópias da estrutura que suporta as duas linhas de leitos. Podemos fazer isso digitando diretamente a distância desejada. Finalmente, concluímos as linhas de perfilados que servem de sustentação para as luminárias. Com o comando TR, finalizamos as lacunas e também completamos as linhas que faltam. Passamos à visualização 3D para ter uma visão geral do sistema modelado. A partir disso, já se tem uma boa base de modelagem da infraestrutura elétrica. Por enquanto é isso, e a seguir, em um próximo vídeo, vamos realizar o detalhamento.